Fala galera, beleza? Eu sou Eduarda Toledo e vocês estão prestes a assistir mais um episódio do Todos por Um. Chegamos! Chegamos ao terceiro vídeo da nossa série sobre o tema Mergulhando na Palavra. Durante essa jornada a gente já aprendeu sobre o que é a Bíblia, como ler ela de forma mais intencional e madura, e hoje a gente está em busca de uma resposta. Será que esse livro pode mudar a vida de alguém? Para me ajudar nessa tarefa, a gente chamou ele, bacharel em teologia, diretor interno do Instituto Teológico Gustavo Nordlund. Falei certo? Amém. Trabalha com jovens desde 2010, marido da Priscila, Diego Santos. Oi Duda, olá pessoal, prazer estar aqui com vocês nesse projeto aí muito lindo da Juventude 1. A Bíblia é a palavra de Deus. Quem nunca ouviu essa frase, né? A gente costuma falar ela com frequência, mas falhamos quando o assunto é usar esse poder diariamente. A famosa síndrome de super-herói nos faz pensar que a gente consegue usar a nossa própria força para vencer as tentações e os problemas diários. E aí a gente só lembra da palavra quando as coisas fogem do controle. Mas tudo isso poderia ser diferente se a gente entendesse de uma vez por todas que esse livro muda tudo. Pessoal, o ponto de partida do nosso programa hoje vai ser um estudo feito em 2009 pelo Centro de Engajamento Bíblico dos Estados Unidos. Se você quiser ler ele, o link vai estar lá na nossa descrição do Instagram e aqui no vídeo, aqui embaixo, se você estiver assistindo pelo YouTube, tá bom? Diego, essa pesquisa ela foi feita com 40 mil americanos que tinham entre 8 e 80 anos, não sei se teve acesso, mas é uma pesquisa bem interessante. E o objetivo era saber como que o pessoal interagia com as escrituras. Só que no meio desse processo, eles acabaram descobrindo algo maior, assim. Eles, analisando os dados, eles viram que quando a pessoa lia a Bíblia uma vez por semana, os resultados na vida dela eram praticamente insignificantes. 2 vezes era a mesma coisa, 3 vezes tinha o início de algo, mas quando chegou em 4 vezes subiu assim, de uma forma extraordinária. E eles pensavam que ia ser uma coisa gradual, assim, né, o normal, mas não, foi linear e aí quando chegou nas 4 vezes ou mais subiu muito, subiu assim de uma forma radical. Radical, tipo, se liga nesses números. A chance da pessoa ter solidão cai para 30%, problemas com raiva 32%, alcoolismo 57%, contato com a pornografia 61%, sentimento de estagnação espiritual 60% e em compensação, as chances dessa pessoa ter Em compensação, as chances dessa pessoa compartilhar sua fé aumentam para 228%. Então, assim, quando eu vi esses números, me chocou muito. Eu só consegui pensar como a gente ignora, assim, a gente não dá tanta bola para o poder da palavra. Então, já, né, sem mais enrolação, já te lanço a primeira pergunta. A Bíblia tem realmente o poder de interferir na nossa realidade, mudando coisas no nosso físico e psicológico? Com certeza. A Bíblia Sagrada é a expressão do amor de Deus. Deus ele não tem nacionalidade e não tem um idioma. Os idiomas que existem são idiomas humanos. E Deus, para falar com o ser humano, então deu a palavra dele, que é uma linguagem de comunicação, para ele se revelar. Então, dentro dessa revelação, a gente começa a descobrir quem é Deus, a gente começa a ter intimidade com Deus, e essa intimidade começa a transformar tanto a nossa alma, como o nosso físico, os nossos pensamentos. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem um poder sobrenatural. E só quem experimenta na prática a leitura da palavra de Deus, não como um método apenas religioso de ler algo simplesmente por ler. Porque a Bíblia Sagrada, ela foi nos dada não apenas para ser lida. A Bíblia Sagrada, ela nos foi dada para nós ler ela e meditar. Então, meditar requer horas. Às vezes, a gente não possui tempo para, em um momento específico, estar ali lendo a Bíblia por causa das atividades, serviço, faculdade, alguma atividade que a gente, do dia a dia, é obrigado a estar desenvolvendo. Então, nós, ao mesmo tempo, desenvolvendo as nossas atividades da semana, do dia a dia, a gente tem a possibilidade de continuar meditando internamente na palavra de Deus. Então, eu costumo dizer que não é nós ler
o máximo de capítulos ou de versículos que a gente conseguir de forma para depois dizer, olha, nós lemos tantos capítulos, tantos versículos. Às vezes é um versículo que a gente lê, mas meditar naquele versículo produz em nós a força necessária para nós mudar a nossa alma, o nosso espírito e as nossas atitudes também. Então, como tu disse, ler a Bíblia traz todos esses benefícios, não ler ela tem grandes consequências na nossa vida, né? E uma delas é relacionada à unidade. Tu concorda que se o cristão individual fica fraco, toda a comunidade enfraquece junto? E quais as outras principais consequências que a falta de leitura bíblica causa na nossa vida? Concordo sim, porque o maior método de evangelismo que Jesus deixou para a igreja, e quando eu falo igreja eu digo nós como igreja, foi exatamente esse, a unidade. Jesus disse, quando vocês vos amardes uns aos outros, então o mundo conhecerá o meu nome. Então a unidade é o veículo que Deus usa para tornar o nome dele conhecido para o mundo. Então o individualismo, que é considerado hoje uma das características da sociedade atual, vai totalmente contra ao mandamento bíblico que é amar uns aos outros. E para amar uma pessoa, para amar alguém, nós temos que desenvolver com essa pessoa uma empatia, uma intimidade e principalmente ter tempo para estar com a pessoa e estar junto. Na Bíblia a gente lê muitas vezes as expressões através de vocês o mundo conhecerá, é o plural. Quando Jesus ensina os discípulos a orar, Jesus ele fala para os discípulos, quando vocês orarem vocês vão dizer Pai Nosso. Então ele usa o plural novamente, porque Deus não é apenas o Deus das pessoas individualmente, mas ele é o Deus das pessoas. Ele se manifesta nas pessoas, ele se manifesta nessa unidade. Então eu acredito que com certeza, respondendo a tua pergunta, eu acredito que afeta sim. E um dos outros malefícios da falta da leitura e da meditação da Bíblia Sagrada é exatamente também a falta de visão do reino e audição do reino também. Porque nós precisamos dos nossos olhos para caminhar no nosso dia a dia, precisamos dos nossos ouvidos para ouvir os sons, as orientações. E espiritualmente falando, nós precisamos ter a visão do reino. Porque hoje a gente vive numa sociedade que tem uma cultura. E essa cultura da sociedade, ela é totalmente... Alguma parte dela não é, mas a maioria, a maior parte da cultura hoje, ela está contra a cultura do reino. Então, para nós entender a cultura do reino, nós precisamos ter a visão do reino e a audição do reino. Então, quando a gente deixa de ler a palavra, deixa de ler a Bíblia, nós estamos deixando de crescer em visão e deixamos de crescer também em audição. E não vendo então as belezas de Deus, ou ouvindo a voz de Deus, a gente não cresce espiritualmente. Então o propósito de Deus quando a gente lê a Bíblia é crescer. E esse crescimento a Bíblia chama de maturidade. E essa maturidade ela só vem com a leitura da palavra. Leitura e meditação da palavra de Deus. A próxima pergunta acho que se encaixa bastante nisso que tu falou. Esse estudo ele cita outra pesquisa que mostrou que a cada 10 jovens de lares cristãos evangélicos, 8 abandonam a fé aos 23 anos de idade. E quando eu li isso, eu logo lembrei assim, que é mais ou menos nessa idade que o pessoal entra na universidade, né? E a gente sabe que esse é um espaço que a gente é apresentado para muitas filosofias, muitas ideologias. Tu acredita que a falta de leitura bíblica e, consequentemente, de conhecimento sobre Deus é o que tem feito muitos jovens abandonarem a fé, muitos jovens a serem expostos a falsos ensinos? Eu vejo que muitos jovens são subestimados. Por exemplo, o jovem no ensino fundamental, no ensino do segundo ano, do ensino médio, ele tem contato com ciências, matemática, química, filosofia, várias áreas do saber. E quando o jovem está dentro da igreja, às vezes a gente pensa que o jovem não está preparado para receber uma informação ou uma mensagem, podemos assim dizer, sobre Deus de forma mais profunda, sobre quem é Deus, sobre as bases do nosso relacionamento com Deus.
Porque muitas vezes nós somos ensinados a viver uma religião, mas nós não somos ensinados a defender a nossa fé. E a nossa fé não é a fé do meu pai, a fé da minha mãe, a fé do meu tio, a fé do meu amigo, não. Quando a gente fala de fé, a gente fala de uma fé que nós tivemos através de uma experiência com Deus. E cada experiência é pessoal. Porém, essa experiência nos traz profundidade. E essa profundidade a gente vai crescendo em profundidade com Deus através da leitura da palavra. E eu acredito que isso torna o jovem pronto a andar em qualquer meio. Seja na faculdade, seja no colégio, seja no serviço. Aonde ele estiver, se ele estuda a palavra, lê a palavra, ele vai estar pronto a andar e não ser influenciado. Andar e ser influência. Ser sal, ser luz, ser relevante, como é o tema da Juventude 1, ser relevante. Isso só é possível através de uma leitura da palavra, porque ali nós temos vários exemplos de pessoas que, em tempos diferentes, culturas diferentes, mas temos ali pessoas que conseguiram defender a sua fé, não de forma religiosa, seguindo um paradigma religioso, não, defendendo a essência da revelação de Deus em muitos momentos. Então isso que a Bíblia nos traz esse benefício. Quando o pessoal da pesquisa foi questionado sobre o que impedia eles de ler a Bíblia diariamente, várias respostas foram dadas e as mais citadas foram: não ter tempo suficiente, sentimento de culpa, desânimo, raiva por orações não respondidas, autoconfiança, não ter certeza por onde começar e dificuldade de ler e interpretar os textos. E por incrível que pareça, mais da metade das pessoas que disseram não saber por onde começar tinham uma caminhada com Jesus há pelo menos, pausa dramática, gente, 20 anos. Isso me chocou bastante. O que tu diria de dica para alguém que está nos assistindo, que se sente presa a uma dessas situações, mas quer mudar? Na verdade, Duda, tem uma pessoa que eu admiro muito, que foi um dos pais da Reforma Protestante, que é Martim Lutero. E quando Martim Lutero ele se encontra com a revelação de Deus, depois de ler a carta de Paulo aos Romanos, onde ele lê que o justo viverá pela fé, então a fé dele passa a ser desconstruída para depois ser construída novamente. E ele diz que o primeiro passo que ele teve que ter para ser um dos proponentes da reforma na Alemanha no século XVI foi exatamente esse. Foi tirar da mente dele a falsa ideia de um Deus que ele havia construído ao longo da trajetória religiosa dele. Então, de fato, a leitura da Bíblia, ela se torna cansativa, ela se torna chata, ela se torna algo não prioritário quando a gente tem aquilo ali como um peso. Porque a gente foi ensinado muitas vezes que a gente tinha que ler de Gênesis a Apocalipse, que a gente tinha que ler toda a Bíblia mais de uma vez. Era uma imposição. Não foi um convencimento, olha, você tem que ler a Bíblia porque lá Deus se revela, porque lá você vai crescer espiritualmente. Lá não importa se você vai ler 20 livros, se você vai ler um livro, você tem que aprender. A gente não foi ensinado dessa forma, a gente foi ensinado de que a gente tinha que manter uma aparência, que a gente deveria fazer por obrigação. E tudo que a gente faz por obrigação se torna um peso. A partir do momento que a gente tem revelação do que é a Bíblia, o que está registrado na Bíblia, a gente começa a entender a revelação de Deus. E a revelação de Deus, ela nos renova dia a dia. Então, eu estava hoje meditando, por exemplo, sobre a questão de uma pessoa sedentária. A pessoa que é sedentária, quando vai para uma academia, ela pratica os exercícios no primeiro dia, no outro dia ela não consegue nem se mexer. Às vezes leva 2, 3 dias, 4 dias, às vezes uma semana. Então é muito cansativo para a pessoa. Porque a pessoa não está habituada, porque a pessoa não está acostumada. Então eu acredito, Duda, que para as pessoas que têm dificuldade, por exemplo, eu tinha muita dificuldade com a leitura da Bíblia, porque toda vez que eu ia ler a Bíblia me dava sono. Eu fui vencendo isso através da persistência, perseverando. Muitas vezes eu dormi com a Bíblia aberta, muitas vezes eu ia orar também e dormia na oração. Então, mas o segredo eu acredito que é a persistência, não desistir, sabe? Igual a academia, a pessoa às vezes está com dor, está desanimada, não está com vontade de ir, a pessoa vai,
a pessoa vai indo e de repente já é um hábito na vida da pessoa e a pessoa já nem sente muito. Então assim é a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia no começo ela é cansativa, ela parece ser exaustante, mas de repente vem um renovo de Deus. E depois que vem o renovo de Deus, eu acredito que quem lê a Bíblia uma vez vai ler 2, 3, vai ler um monte de vezes. Porque é algo que vai renovando as nossas forças. Gente, antes de encerrar o vídeo, eu quero ler para vocês uma frase que foi citada no estudo, mas se certifica assim que tu tá sentado, porque o negócio é forte. Diz assim: eu lembro a você que Deus escreveu um livro, e Ele só escreveu um. Eu me pergunto o que diremos a Ele no tribunal de Cristo, se Ele nos perguntar: você leu meu livro? Quer dizer, uma vez na sua vida inteira, você leu meu livro por completo? Olha, se até agora tu não tinha se ligado, eu espero que agora tenha despertado. Se for preciso, né, volta, assiste o vídeo todo de novo, anota as dicas de Diego, não fica aí desatento. Galera, sigam a nas redes sociais, assiste os outros vídeos da série, tem os 2 primeiros episódios, vai lá, assiste, tá bom? Se inscreve aqui no canal do YouTube. Diego, aproveita agora e se despede da galera, se quiser falar mais alguma coisa também. Eu quero agradecer a oportunidade, para mim é uma alegria estar aqui com vocês, fazendo parte desse projeto, Juventude 1. E a palavra que eu quero deixar de encerramento é sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela não foi escrita para ser lida apenas, a Bíblia ela foi escrita para ser meditada. Então eu acredito que quanto mais nós meditarmos na Bíblia Sagrada, mais nós vamos criar hábitos compatíveis com o reino de Deus. Então a gente vai sendo modificado e transformado. Eu lembro de uma frase de um teólogo americano, Tozer. Ele dizia o seguinte: uma vez perguntaram para ele, o que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? Que são 2 disciplinas da nossa espiritualidade, a leitura da Bíblia e a oração. E o irmão Tozer, ele disse, o que é mais importante para o pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Então, com essa reflexão, eu quero agradecer e convidar você a continuar amando a Bíblia, estudando a Bíblia, leia, releia, leia até entender, porque com certeza Deus sempre tem uma palavra para nós. Ó, gente, para te ajudar, então, a começar hoje a ler a Bíblia intensamente, a gente está disponibilizando um plano de leitura, vai estar lá nos nossos destaques do Instagram, então corre lá, tá bom? E ó, no próximo episódio, se começar hoje o plano, tu vai estar quase acabando o Êxodo, tá? Então, até o próximo vídeo e tchau!